As enzimas, né, no geral, as enzimas são proteínas. Existe uma exceção a essa regra, que é o que nós chamamos de ribosima, que é um grupo de enzima que, na verdade, não é formado de proteína, é formado de RNA. Então, é bastante importante a gente ter isso em mente, mas, no geral, todas as enzimas são proteínas. Então, vamos tratar as enzimas, estudar elas como proteínas. Logo, são formadas de aminoácidos, logo, tudo que uma proteína sofre, todas aquelas características que nós sabemos sobre as proteínas, as enzimas também possuem. O que são as enzimas? As enzimas são catalisadores, só que catalisadores biológicos. Então, tudo que a gente aprende de catalisador químico, a gente aplica para catalisador biológico. Qual a função de um catalisador? Acelerar uma reação química. Acelerar uma reação química, fazer com que ela seja mais rápida, aumentando então a sua velocidade. Como que uma enzima consegue fazer isso? Ela reduz a energia de ativação dessa reação. A energia de ativação de uma reação é o máximo de energia que aquela reação precisa chegar através da interação dos substratos para que esse substrato comece então a se transformar em produto. Quanto maior é essa energia de ativação, mais lentamente o substrato, o reagente, se transforma em produto. Então, quando a enzima participa da reação, a tendência é que essa energia de ativação seja menor, logo essa reação seja mais rápida, a velocidade seja maior e, consequentemente, o produto apareça muito mais rapidamente. Outra questão das enzimas, assim como os catalisadores, a enzima não sofre qualquer alteração durante a reação. Então, do jeito que a enzima entra na reação, ela sai. A quantidade de enzima que participa da reação é a quantidade de enzima que vai sair nessa reação, porque além dela não sofrer alteração estrutural, ela não é consumida durante a reação. As enzimas, em geral, elas são bastante específicas ao seu substrato, porque há a necessidade de um encaixe entre a enzima e o seu substrato. Sendo específica, isso é bastante importante quando a gente trata de organismos, né? A gente está falando do sistema biológico, é muito importante saber o que vai ser produzido, o que está participando da reação. Aqui mostrando uma reação da enzima com algum substrato, o substrato X, eles vão interagir nessa reação, formando um complexo que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Depois desse complexo formado, a reação continua até o momento em que o substrato se transforma em produto ou produtos. E a enzima vai ser liberada da mesma forma e na mesma quantidade que ela entrou. Então, eu tentei representar isso numa imagem. Diz que isso daqui em preto é a enzima se ligando ao substrato. Essa ligação é uma ligação bastante específica, por isso que eu disse que as enzimas em geral elas são específicas ao seu substrato. Esse complexo é formado, depois a enzima se desliga, tá ok, tá liberada para uma próxima reação e o produto é formado, certo? Essa ligação da enzima e do substrato ela não acontece em qualquer lugar. O local da enzima aonde o substrato se liga é o que nós chamamos de sítio ativo ou centro ativo. Então, o local da enzima onde o substrato se liga é chamado de sítio ativo. Por muito tempo acreditava-se, que a ligação da enzima com o substrato poderia ser explicada por um modelo de uma chave de uma fechadura, onde a chave seria o substrato e a fechadura seria a enzima. E aí acreditava-se que dessa forma uma chave foi colocada na fechadura, a porta se abre e a reação aconteceu. É bastante específica, ok. Só que, na verdade, esse modelo já não é mais aceito porque ele desconsidera um ajuste, que seria aquele ajuste que a gente dá no finalzinho ali na chave, que às vezes é da porta, mas eu ainda preciso fazer um ajuste. E aí, agora, o modelo aceito para a ligação da enzima com o substrato é o que nós chamamos de ajuste induzido, ou seja, a enzima, o substrato se liga à enzima e ainda pode haver um ajuste para que essa ligação seja perfeita. Então, o modelo chave-fechadura não é mais aceito, o modelo correto é o modelo ajuste induzido. Aqui representando num gráfico, um gráfico sem a enzima, tem uma energia de ativação maior, com a enzima tem uma energia de ativação menor, logo ela é mais rápida. Uma reação enzimática, ela sofre influência de alguns fatores. Fatores desnaturantes, como a temperatura e o pH, porque a enzima é uma proteína. Se uma proteína sofre desnaturação, ela modifica o seu formato, ela perde a sua função. Consequentemente, essa enzima não funciona mais. Além disso, a reação enzimática ela pode sofrer alteração, pode sofrer influência de algum inibidor
inibidor enzimático, que o nome já diz, né, vai inibir a atividade dessa enzima, e também da concentração de substrato presente. Representando isso num gráfico, a velocidade de uma reação sofre influência da temperatura, e lembrando que eu estou falando de uma enzima específica, né, um exemplo de uma enzima qualquer, e aí o que eu posso observar aqui? Que conforme a velocidade, a reação vai sendo alterada a sua temperatura, eu vou aumentando a temperatura dessa reação, a velocidade da enzima a velocidade da reação, perdão, foi ficando maior e mais rapidamente essa reação foi acontecendo. Só que chega um momento, uma temperatura, que nesse meu exemplo aqui de 30 graus Celsius, que a velocidade da reação começa a cair até o momento em que essa reação para de acontecer. O que eu vejo aqui? Que 30 graus é a melhor temperatura de atuação dessa enzima. Então eu chamo isso de temperatura ótima dessa enzima. Numa temperatura maior do que a temperatura ótima, o que acontece com a enzima? Ela sofre desnaturação, assim como qualquer proteína. A mesma coisa no pH. Alterando valores de pH, eu vejo uma alteração na velocidade da reação. Então, no meu exemplo aqui, o pH ótimo dessa enzima seria um pH bastante ácido, um pH 2, como, por exemplo, acontece com a enzima presente no nosso suco gástrico, que é uma enzima que tem como pH ótimo o pH ácido do estômago. Passou desse pH ótimo, essa enzima ela vai diminuindo a sua função, a velocidade da reação vai ficando lenta, e essa reação para de acontecer. O que acontece depois, então, desse pH ótimo? A enzima sofre desnaturação. Nesse gráfico aqui, eu vejo a influência sobre a velocidade da enzima, da reação, sobre o aumento na concentração de substrato. Então, quando eu não tenho nada de substrato, a reação não acontece. Porque para a reação acontecer, eu preciso do substrato se ligando na enzima. Então, se eu não tenho substrato, não tem reação. Colocando o substrato, a velocidade vai aumentando. Coloco mais substrato, a velocidade da reação vai aumentando. Chega um momento que eu coloco uma quantidade de substrato, a velocidade atinge o máximo, e mesmo que eu coloque mais de substrato, a velocidade permanece no máximo, mas ela não sofre mais alteração. Neste momento, eu saturei todas as enzimas da reação, ou seja, todas as enzimas já estão ligadas ao seu substrato e não adianta eu colocar mais substrato porque não tem mais enzima. Isso é o ponto que eu chamo de concentração saturante de substrato. É a quantidade de substrato necessária para atingir a velocidade máxima dessa reação. Ainda nesse gráfico é importante a gente observar um fator que eu chamei de Km, que é a constante de Michaelis. O que esse Km quer dizer? Ele é a quantidade de substrato necessária para que a velocidade atinja metade do máximo da sua velocidade. Então, metade da velocidade máxima, qual foi a concentração necessária para que esse valor seja atingido? Isso é o que eu chamo de Km. Qual a importância desse valor? Quanto menor o valor de Km da enzima, mais afim a enzima é do seu substrato. Então, quanto menor o Km, mais afinidade a enzima tem pelo seu substrato. O outro fator que também cai muito em prova e que é bastante importante porque influencia consideravelmente a atuação das enzimas, a velocidade de uma reação enzimática, é o que nós chamamos de inibidores enzimáticos. O nome já diz, ele tem um papel de inibir as enzimas. Os inibidores eles podem ser competitivos ou não competitivos. Um inibidor competitivo, ele compete com alguém. Então, numa situação normal, eu tenho a enzima e o substrato se ligando, formação do complexo, esse substrato vira produto. Lindo, a reação aconteceu. Na presença de um inibidor competitivo, o que acontece? O inibidor competitivo se liga na enzima justamente no local onde o substrato deveria se ligar. Conclusão, a reação está inibida. Por que essa inibição é competitiva? Porque o inibidor se liga no local onde o substrato deveria se ligar. Logo, o substrato não se liga. A reação está inibida. Uma inibição não competitiva
representei novamente a situação ideal, enzima e substrato se ligando, a reação acontecendo. Na presença de um inibidor não competitivo, não há competição. O que acontece? O inibidor ele se liga na enzima, mas ele se liga num local diferente do sítio ativo. Porém, quando o inibidor se liga na enzima, ele modifica a estrutura do sítio ativo da enzima. E de que adianta um sítio ativo dessa forma, sendo que o substrato não mais consegue se ligar? Então, é uma inibição, mas é uma inibição não competitiva. O inibidor se liga na enzima num ponto diferente do sítio ativo, porém ele altera a estrutura do sítio ativo, impedindo o substrato de se ligar e a reação foi inibida.